com uma semana e meia para corrigir um semestre inteiro. É isso que o Roger tem de tempo agora para voltar às boas no Campeonato Brasileiro, né? O Inter retoma o campeonato contra o Palmeiras, depois já tem Grenal, Juventude e Corinthians, e o Roger vai ter que reinventar a equipe, contar que os alecrins estejam a fim de jogo também e, sobretudo, fazer mudanças, né? Já disse aqui para vocês que a tendência é muito forte nessa hora de o Inter migrar para um 3-5-2, até porque o Inter não tem laterais, o Inter tem alas, né? Aguirre e Bernabé são alas, não são laterais, até porque marcar não é exatamente o forte dessa dupla. Então, seria muito mais racional o Inter jogar num 3-5-2, com uma defesa mais protegida, já que do meio para frente a coisa não está funcionando. Então é melhor partir para outro plano de jogo, se proteger mais e tentar ser mais ofensivo também. O 3-5-2 propicia isso. E lembrando que o Inter tem alas, e bons alas por sinal, né? O Aguirre e o Bernabé avançam muito bem. O problema dos dois é mais a marcação. E não é só nem a marcação o problema deles. O problema deles também é a falta de cobertura, que às vezes os caras sobem, bom, e aí se o lateral sobe, é um troço óbvio, alguém tem que cobrir. E aí é coisa que não funciona muito bem, né? O Alan Rodrigues ainda meio perdidão, apesar de correr para todos os lados. O Maia não tem mais aquela resistência necessária para fazer a cobertura. Então, vamos no 3-5-2 agora. Tem que se coçar, né? Tem que se coçar, né, meu velho? Para mudar o sistema de jogo, mudar a postura do Inter em campo, inclusive, né? E também tentar voltar a ganhar. A lógica contra o Palmeiras não é vencer. Vamos combinar, né? A lógica contra o Palmeiras é uma derrota ou, no máximo, um empate. Tem sido assim nos últimos anos. E o Palmeiras tem muito mais time e muito mais organizado que o Inter. Também tem isso. Depois tem o Grenal, que sabe-se lá o que vai acontecer. O Corimão se reforçando com alguns jogadores aí que são quase esse também, né? Tipo o Williams aí, né? Aliás, te cuida, Barcelos. O Grêmio foi eliminado pelo Alianza Lima, buscou o Noriega. Foi eliminado pelo CSA, buscou o lateral esquerdo Enzo. Foi eliminado pelo Inter, daqui a pouco vai querer o Alan Patrick ou o Valência. Cuidado, Barcelos, abre o olho. Te cuida. Mas o principal é o Roger voltar a sobreviver no campeonato, a ganhar uma sobrevida como técnico do Inter. Porque, na verdade, é sobrevida, né? Um trabalho que não rende mais frutos, mas que foi mantido pela gestão. Então, agora é segurar o Rojão. Segurar o Rojão e abraçar a decisão que tomou. Porque depois virá quarto e domingo e aí sim não tem tempo para mais nada. Aí não tem tempo para mais nada. A questão é, tá na hora de colocar a gurizada. Ontem o Raikkonen fez um golaço contra o Flamengo. Aliás, um gol de Ener Valencia, mas do antigo Valencia, né? Aquele Valencia que arrancava do meio campo, arrastava uma defesa inteira e fazia o gol. Não esse Valencia atual, que é uma preguiça que dá gosto. O Raikkonen, Inter e Flamengo, no Pasto Areia, pelo Sub-17, o Raikkonen arranca do meio campo contra dois adversários, dois marcadores, vai até a área e faz o gol. Um golaço. Acabou 1-1 o jogo, né? Porque o Inter Sub-17 também não é lá o bicho também, né? Fez uma campanha muito ruim no primeiro semestre e agora se estreou no Brasileirão já, empatando com o Flamengo em casa. Não chega a ser assim uma grande coisa também, né? Mas o Raikkonen fez um golaço. E quem sabe daqui a pouco o Raikkonen não toma a vaga do Valencia, pelo menos do banco de reservas. No banco de reservas do Inter, agora contra o Fortaleza, dos 12 jogadores, 6 eram da base. Já é um indício, né? Ainda que nem todos entrem, ainda que o Prado tenha levado uma mijada ao fim do jogo do Roger, enquanto o Valencia e o Vitão eram cumprimentados pelo Roger, né? Mas pelo menos já é um indício, já é um indicativo que daqui a pouco o Roger pode começar a fazer mudanças no time, renovando a equipe, renovando o sangue da equipe, né? Por exemplo, o Luiz Otávio entrou contra o Fortaleza, enquanto o Richard ficou no banco. Daqui a pouco já é um indício aí de mudanças que o Roger esteja pensando até para rejuvenescer a equipe. Reloginho na tela, por favor, o cara Marcelo Benfica. Por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Força minha, vamos nessa. Bueno, o Inter vendeu o Wesley, né? Falta só a oficialização, vai pegar aí mais ou menos uns 27, 30 milhões de reais. E o alemão, surpreendente, né? O alemão recém-tido pro Pachuca, agora foi vendido pro São José de Madrid, né? O Raio Valencano. E o Inter embolsa mais ou menos uns 11 milhões de reais nessa brincadeira aí. Não é lá uma grande fortuna, né? Mais ou menos 40 milhões de reais dá... Mais ou menos 40 milhões de reais
Dá o quê? Dá 2 folhas do Inter, 2 folhas. Não é assim, nossa, uma fortuna, não dá pra fazer muita coisa, a janela fecha hoje, por sinal, né? E o Inter não deve anunciar mais ninguém. Se anunciar vai ser talvez um jogador da Série B, alguém para grupo, não, lateral esquerdo, daqui a pouco para grupo, já que lateral esquerdo não há, e o Bernabé não joga contra o Palmeiras, sempre bom lembrar que está suspenso, né? Mas não vai fazer grandes investimentos. Bom, se é para investir em Oscar Romero e em Richard, melhor não investir mesmo, né? Aí investe em alguém da base, porque dá no mesmo e é mais barato. Mas a questão toda é essa, 40 milhões mais ou menos aí em Wesley e Alemão, dá 2 folhas, dá para uns pilinha a mais, porque não chega a encher o cofre. E o Inter, sem o Wesley, que não vinha jogando muita coisa mesmo, né? Mas perde aí mais uma opção, pelo menos para o Roger, que agora vai ter que se virar com o Carboneiro na esquerda, ou o Prado, ou criar um novo jogador ali por aquele lado. O Bruno Gomes está para voltar em algum momento, né? Claro que não dá para contar muito com o Bruno Gomes ainda, né? Não sabemos se ele vai como lateral, se vai como volante. Deve voltar dentro de um mês ainda. Seria o último reforço do Inter, que ficou com um grupo bem reduzido, né? Bem reduzido e poucas opções para o Roger, por isso que ele vai ter que usar agora as categorias de base. Tá bom, turminha? Volvemos. Beijos. Até mais.